Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês quando vou ter o grande privilégio de compartilhar com cada um de vocês e com a tua família da palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias de Araújo, pastoreio a BPC em Diadema, São Paulo há 13 anos, pastoreio desde 91 há mais de 30 anos e tem sido um prazer nesse tempo todo pregar, expor e ensinar a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o tema Vida Frutífera Inspirada pelos Salmos. Serão 11 episódios, serão 11 salmos, cada um deles com seus princípios, com seus ensinos, com as suas características. Eu quero convidar você não pode perder, a cada um desses episódios. Eles vão certamente edificar a tua vida, vão te fortalecer e te levar a ter uma vida mais frutífera. É muito importante estudarmos os salmos. Quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre eles. Salmos significam louvores. Foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos vários autores dos salmos, mas o que mais se destaca é Davi, que escreveu 73 salmos pelo menos. Os salmos expressam os anseios, os sentimentos, as angústias, tristezas, mas também a alegria e a esperança do poeta, do autor sagrado e também do povo de Israel no Senhor. Nos salmos, os poetas dão expressão às suas mais profundas experiências e emoções, e experiências, algumas delas muito tristes, trágicas, e outras muito abençoadoras e felizes e bem-sucedidas. Os poetas, os autores sagrados, ao escrever seus salmos, expressaram um sentimento de esperança, mas também de temor, de expectação, mas também de desapontamento. Nos salmos, os poetas falam com Deus, enquanto em outras partes da palavra de Deus, Deus fala com o seu povo. A linguagem do salmo, por ser expressão da alma, do sentimento, do coração. Aliás, os salmos, poucos são didáticos, mas uma grande parte deles descrevem e são expressões de experiência e de sentimento. Então, os salmos, eles visam mais os sentimentos, mais o coração do que a mente. O grande reformador luterano, Martinho Lutero, se inspirou naquele salmo tão conhecido, o Salmo 46, para compor aquele célebre louvor, aquele hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Que o estudo desses 11 episódios, cujo tema eu repito porque é muito importante, vida frutífera inspirada pelos Salmos. Que o estudo desses 11 episódios te inspire, te fortaleça, te ajude, te conduza. Que esse estudo, que esses episódios te levem a uma vida produtiva e muito frutífera para o louvor e para a glória do nosso Deus. Eu te convido a estar conosco em cada um desses episódios. Eu te aguardo. Vai ser um prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu
escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou, minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha esperança está em ti. Eu creio no teu amor, não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no teu justo sobrenatural. Eu creio, minha esperança está em ti, Jesus. No teu amor não há temor. Meus inimigos cairão. Eu creio no teu justo sobrenatural. Minha rocha, Neste 8º episódio, vamos tratar sobre o tema Sedentos por uma vida frutífera. Quero fundamentar essa temática no Salmo de número 63, um salmo que Davi escreveu quando estava no deserto. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Este salmo, escrito por Davi, quando ele estava no deserto, Davi está escrevendo aqui num momento difícil da sua vida. Davi não está aqui no palácio. Davi não está aqui assentado no seu trono. Davi não está com a mesa farta de alimentos. Davi não está na sua cama. Davi não está com as suas esposas ou concubinas. Davi não tem água fresca para tomar. Davi não tem sombra. Davi não está reunido com a sua família. Davi não está passeando na sua carruagem real pelas ruas de Jerusalém. Davi não está em um dos jardins do seu palácio produzindo este salmo tão belo. Não. Davi também não tem amigos para fazer de companhia e contar histórias. Davi está no deserto. No deserto ele não tem sombra, não tem comida, não tem água fresca, não tem companhia, não tem amigos, não tem esposa, não tem frutas, não tem um trono para se assentar, não tem filhos ao seu lado. O deserto, irmãos, foi um lugar de provação para Davi. Mas não apenas para ele, fora para Moisés,
fora para Israel, também fora para Jesus quando ele foi tentado, mas também o deserto é um lugar de provisão, é um lugar de confronto, é um lugar de experiência, é um lugar de amadurecimento. O deserto, na verdade, irmãos, é a universidade da vida. As lições mais preciosas, os ensinos mais profundos que a gente pode obter para nós são aprendidos no deserto da nossa vida. No deserto, Davi tem ali algumas certezas. Ele tem certeza de que Deus estava com ele. Ele fala, eu te contemplo. Davi tinha certeza de que a presença de Deus era real na sua vida. Mas, irmãos, por outro lado, também no deserto, Davi, ele tem algumas incertezas. Ele passa por fome, ele tem sede, ele passa por angústia, ele tem medo, tem expectativas, ele tem insônia. O versículo 6, por exemplo, ele fala, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Ele nos faz lembrar aqui que ele tinha insônia, não dormia direito. Mas no deserto, ele vai amadurecer. Ele vai aprender a confiar em Deus. No deserto, Davi vai aprender a ser mais homem, mais maduro, mais servo. No deserto, ele vai ter muitas dificuldades e provações que vão torná-lo um homem melhor, um rei melhor. Passar pelo deserto não era exatamente um plano de vida para Davi, mas fazia parte do propósito que Deus tinha para a vida dele. Da mesma forma, irmãos, isso acontece conosco. Mas olhando para este salmo que Davi escreve no deserto, podemos aprender com ele sobre algumas atitudes que ele tomou. Então veja comigo, Davi toma algumas atitudes. No versículo 1, ele deixa muito claro o seguinte, que ele tem a convicção de que naquele momento de fraqueza da sua vida, ele tem um Deus forte. Olha o que ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Então Davi reconhece que naquela sua fragilidade física e social, ele tinha um Deus que era forte, um Deus que era poderoso. No versículo 1 também, outra atitude que ele assume, que ele toma para si, é de orar. Porque no versículo 1 ele fala assim, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então Davi no deserto ele ora, ele deseja Deus, ele busca Deus. Como um corpo que almeja água, Davi ansiava pela presença de Deus. Amados, quem está no deserto da vida precisa orar, tem que pedir força, tem que pedir graça, pedir renovação. Quem está no deserto não pode desanimar, não pode desesperar, não pode desistir. Tem que crer que o Deus forte de Davi está presente, que o forte vai fortalecer o fraco. A sede por Deus em Davi era algo muito intenso, como terra seca que deseja água. Ele diz, a minha alma te busca ansiosamente, o meu corpo te almeja como terra árida. Então, com essas expressões, ele está dizendo o seguinte, que ele tinha muita sede da presença de Deus, da glória de Deus. Então a sede por Deus em Davi era o que se intensificava cada vez mais. Vamos notar aqui outra coisa importante, irmãos, que Davi, no seu deserto da sua vida, ele não pede para Deus tirá-lo do deserto, mas pede para saciar a sua sede. No deserto, Davi não chora, Davi ora. No deserto, Davi não lamenta, Davi ora. No deserto, Davi não se desespera, Davi ora. Ele fala, eu te busco ansiosamente, intensamente. Outra atitude que ele toma no deserto da sua vida é que ele fez do deserto o seu santuário, o seu lugar de adoração e de busca por Deus.
É o que está no versículo 2. Note, observe comigo. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Mas, irmãos, Davi estava longe do templo de Jerusalém, estava no deserto. Ele estava impedido por essa situação de estar na casa de Deus, no santuário de Deus, no templo de Deus. Mas ele iria tornar aquele lugar onde ele estava, o seu deserto, a casa de Deus. Davi desejava ir ao templo. Davi desejava estar com outros adoradores. Davi desejava cantar músicas da sua própria autoria, mas estava impedido de tal privilégio porque estava no deserto. Porém, Davi, eu repito, ele torna o seu meio, ele torna aquele deserto, ele torna aquele lugar um lugar de adoração. E Davi tinha uma convicção de que Deus não estava apenas presente no santuário ou no templo, mas também estava presente no deserto ali com ele. Os que têm sede de Deus desejam estar no santuário de Deus. O crente, os que deseja Deus, quer se aproximar de Deus, quer buscar por Deus, quer estar junto com os demais adoradores. Os que têm sede de Deus não se ausentam do ajuntamento solene da congregação dos justos. Quem tem sede por Deus ama estar na presença de Deus com os demais adoradores do Senhor. Irmãos queridos, façam do teu deserto um lugar de culto, um lugar de adoração. No teu deserto, cante. No teu deserto, ore, adore, seja grato. No teu deserto, contemple a glória do Senhor. No versículo 3 ele fala: e assim eu te contemplo no santuário. Então você é desafiado por Davi neste salmo a contemplar a presença e a glória de Deus no deserto da tua vida. Davi recebeu tanta graça, tanto amor, que ele afirma o seguinte no versículo 3: porque a tua graça, ou como está em algumas versões, porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então veja que para ele, para Davi, a graça de Deus é mais importante do que a própria vida. Davi tinha os pés no deserto, mas certamente ele tinha o coração em Deus, voltado para o Senhor Deus. Irmãos, como precisamos de graça para valorizarmos mais a presença de Deus e o estar mais junto com os nossos irmãos. Davi também toma uma outra atitude no deserto. No versículo 3, no 4 e no 5, Davi vai louvar a Deus. Olha o versículo 3, o que ele diz: os meus lábios te louvam. No versículo 4 ele fala em bendizer ao Senhor e de levantar as mãos. No versículo 5 ele fala assim: e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Mas observe que Davi tinha um louvor na sua boca no deserto, não na bonança, não no seu palácio, não na sua casa, não. Davi, irmãos, não tem certeza se vai sair desse deserto, mas ele ora. O seu futuro é incerto, ele está rodeado de muitas incertezas ali, mas uma certeza ele tem, de que Deus estava com ele ali, ouvindo as suas orações e recebendo o seu louvor, recebendo o seu culto. Ele tem uma outra certeza também, expressa no versículo 4, o finalzinho do versículo 4. Ele fala: enquanto eu viver, eu vou louvar a Deus. No deserto, ele não ia cantar triste, mas como está no versículo 5 e no versículo 7, ele vai jubilar. A última frase do versículo 7 afirma assim: à sombra das tuas asas eu canto,
jubiloso. Ou seja, no deserto, Davi não ia cantar triste, cantar desanimado, mas ia celebrar ao Senhor a despeito da adversidade e da situação em que ele se encontrava naquele momento. Irmãos, há uma outra atitude que Davi assumiu no deserto. E fica para mim e para você uma outra lição primordial. Davi tem inspiração para escrever um salmo, esse que nós lemos. Escreveu outros salmos no deserto. Este aqui é um poema produzido exatamente no momento de dor, de sofrimento, de incertezas. E aí, amados irmãos, me lembro de uma cantora, esposa de um missionário muito conhecido, Gunnar Wingren, a sua esposa Frida Wingren. Ela escreveu um hino e uma dessas frases fala o seguinte: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Essa mulher, Frida Wingren, era poetisa, musicista, compositora, evangelista. Ela faleceu aos 49 anos. Eles chegaram ao Brasil em 1917, tinham 6 filhos, escreveu 35 hinos, e um louvor muito conhecido é Já Achei Uma Flor Gloriosa. Pegou malária, ela sofreu muito, perdeu a filha caçula e perdeu seu esposo, fundador da Assembleia de Deus. Ela foi perseguida e muito criticada porque era uma mulher à frente do seu tempo. Em grande sofrimento, ela escreveu esse louvor que começa dizendo o seguinte: bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. E ela fala ainda mais: os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. E assim ela vai escrevendo e vai cantando este louvor muito lindo, que consta na harpa cristã. Foi produzido justamente num momento de muito sofrimento para esta mulher. Davi, irmãos, expressa também no deserto uma grande confiança, uma confiança inabalável no Senhor. No versículo 7 ele expressa isso. Ele diz: porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Ele reconhece que Deus era o seu auxílio, que Deus era o seu socorro. Davi espera, irmãos, que Deus mude a sua situação. Ele vive numa grande expectativa de que algo venha acontecer. Ele sabia que o deserto não era o seu fim. Aquele sofrimento iria acabar. Aquela situação iria chegar ao seu fim. Então Davi se coloca debaixo da proteção de Deus. Ele confia no Senhor quando ele afirma: tu tens sido o meu auxílio. Mas no versículo 8 ele expressa essa confiança em Deus, dizendo também o seguinte: a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Deus se tornou o amparo, o sustento de Davi, e ele reconhece isso, ele confessa isso. Davi não iria cair no deserto, Deus iria sustentá-lo. Enquanto isso, ele se apegaria a Deus. Observe isso. Veja, enquanto a vitória não veio para Davi, enquanto ele estava no deserto, enquanto ele estava ainda em meio ao sofrimento, ele estava decidido ficar apegado a Deus. Ele não iria lamentar, não iria chorar, não iria reclamar, não iria virar as costas para Deus por causa daquela situação. Pelo contrário, o deserto o aproximaria mais e mais do Senhor. Da mesma forma, queridos irmãos, os nossos desertos, que são uma escola para a nossa vida, devem produzir em nós o mesmo sentimento, mas também a mesma convicção. Temos que ter a convicção e a certeza de que Deus é o nosso auxílio,
é a nossa sombra, é o nosso socorro, Ele é o nosso amparo. Davi tinha essa certeza. E não apenas isso, temos que no deserto, como Davi, louvar, exaltar, sermos gratos ao Senhor nosso Deus. Temos que ter certeza que o deserto não será o fim da nossa existência, porque há um propósito de Deus em tudo isso para a nossa vida. Mais à frente, a história relata, a história que está por trás aqui desse texto, é que com a morte de Absalão, seu filho, Davi ele sai desse deserto, ele volta para o palácio, ele volta para o seu trono, e ele começa a reinar novamente. O deserto teve um fim para Davi. Chegou o fim por quê? Porque ele confiou no Senhor. Porque ele descansou no Senhor. Enquanto ele estava no deserto, ele tinha um espírito de gratidão, de louvor e adoração ao Senhor. Enquanto Deus não o socorria da maneira que ele esperasse, e que o levaria de volta para a sua casa, para o seu palácio, para o seu trono, ele teve uma atitude correta. Ele confiou no Senhor, esperou no Senhor, e ele foi cantando, louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. Para concluir essa meditação, a Bíblia revela que no deserto da vida há dois tipos de comportamento. Aqueles que encaram o deserto como uma coisa má, algo cruel, algo perverso. Olha para Israel no deserto. Deus provou o seu povo no deserto, mas aquele povo no deserto reclamou, murmurou, se voltou contra as suas lideranças e se voltou contra Deus. Resultado, eles pereceram no deserto. Mas no deserto há um outro grupo de pessoas. No caso de Israel, lá havia Josué e Calebe, os que entraram com os outros na terra prometida. Josué e Calebe tiveram uma visão, uma perspectiva divina do deserto. Para eles o deserto não era o fim, era o meio para chegar na terra prometida. Os que sobrevivem e os que atravessam o deserto, os que tomam as atitudes corretas, como essas que Davi tomou, vão sair do deserto mais santificados, mais transformados, mais amadurecidos. Aí eu preciso perguntar isso para você. Você está entre aqueles que estão sucumbindo no deserto, que estão reclamando, murmurando, lamentando, ou você está entre aqueles que estão resistindo firmes e estão adorando ao Senhor no deserto? Para quem quer atravessar e chegar do outro lado, precisa tomar as atitudes que fizeram com que Davi chegasse do outro lado. Então, para recapitular, Davi toma algumas posições no deserto, e eu termino com isso. Primeira atitude e posição que Davi assumiu no deserto foi ter a convicção da presença do Deus forte. Segunda atitude, Davi orou no deserto. E a lição aqui está muito clara para cada um de nós aqui neste momento. No deserto, ore. No deserto, busque incessantemente ao Senhor. Terceira atitude, Davi fez do deserto o seu santuário, a sua casa de oração. Ele fez do deserto o seu lugar de culto ao Senhor. Então faça da situação que você está, que você vive neste momento, o lugar onde você está, faça dele a tua casa de oração. Faça dele o teu santuário. E apesar das circunstâncias difíceis da vida, adore ao Senhor em qualquer momento da sua vida. A quarta atitude que Davi teve no deserto foi louvar. Ele fala: os meus lábios te louvam. Então, no deserto da vida, queridos irmãos, nas dificuldades da vida, cante, louve ao Senhor, cante hinos do inário como este, dessa autora. Na terceira estrofe, ela escreveu assim:
Olha que profundo. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Eu vou continuar, olha a outra estrofe. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. E a quinta estrofe, que tremendo. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia! Seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. No deserto louve. Quinta atitude, no deserto se inspire. Davi escreva no deserto. E sexta atitude, confie no Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, este salmo do teu servo nos inspira, nos leva e nos conduz, ó Deus, a termos com o Senhor uma comunhão, uma intimidade profunda que independe da circunstância da nossa vida, que independe, meu Pai, do deserto que estamos enfrentando, Senhor. Temos que aprender isso na prática, Senhor, com Davi, no dia a dia da nossa vida, nas crises da nossa vida. Precisamos continuar te buscando incessantemente, louvando ao Senhor com muita alegria. Torna cada um de nós, ó Pai, um adorador do Senhor, como Davi foi no deserto. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos contribuir para a obra de Deus. Eu quero ministrar uma curta palavra baseada aqui no livro de Êxodo, quando Deus pede para que Moisés levante uma oferta, porque havia um projeto em curso. O projeto Deus daria para Moisés e para o povo de Israel. Lá em Êxodo 35, versículo 5, diz assim: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E mais à frente no versículo 20, a resposta do povo foi imediata. Está escrito assim: veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram ali as suas ofertas para o Senhor. Eu destaco aqui alguns princípios que as cartas de Paulo vão reprisar, vão reafirmar lá na frente, mas esse texto aqui é rico com respeito aos princípios da contribuição para a obra de Deus. Temos aqui uma necessidade. Qual a necessidade? Construir um tabernáculo portátil, que seria o protótipo do templo que Salomão iria construir muito tempo depois. A necessidade era o tabernáculo. Hoje temos necessidades. Há um outro princípio aqui, uma ordem. A ordem, ela veio de Deus. Deus falou. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, ou seja, Deus deu a ordem. Então a contribuição, ela vem de Deus. A ordem vem do alto, e ela passou por Moisés, que passou para o povo. Outro princípio, que a contribuição aqui é individual. Cada homem, cada mulher, cada pessoa deveria contribuir. Então a contribuição não é por família, não é coletiva, deve ser individual. Outro princípio aqui que Deus estabelece por meio desse texto, que ela deveria ser a contribuição de coração. Lá no versículo 22 afirma exatamente isso: pessoas dispostas de coração.
Então não pode ser algo constrangido ou forçado, coagido, mas de coração. E os homens e mulheres atenderam desta maneira, com todo o coração, levaram a sua oferta para o Senhor. Um outro princípio aqui, está no versículo 22, eles entregaram a oferta. Não retiveram a oferta, não guardaram a oferta. Eles abriram as suas mãos, abriram os seus cofres, os seus sacos, enfim, e levaram a oferta, entregaram a oferta ali aonde Moisés se encontrava. Há outro princípio também no capítulo 36, versículo 5, na sequência desse estudo, que o povo deu com liberalidade. Foram liberais da contribuição, não foram mesquinhos, não foram avarentos, deram o melhor que tinham para a construção do tabernáculo do Senhor. E um outro princípio, o povo contribuiu tanto, mas contribuiu tanto que superou a expectativa de Moisés. E aí Moisés dá a seguinte ordem: vocês estão proibidos de trazerem mais ofertas, porque já temos o suficiente. Que neste momento você possa aplicar a você esses princípios também. E que Deus possa recompensar grandemente a tua vida. Então, neste momento, quer que você olhe para a tua tela, aparece o número da nossa conta, do Pix também. E quero convidar você, te desafiar a consagrarmos agora a nossa contribuição ao Senhor. Bendito Deus, neste momento quero consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição voluntária e de todo o nosso coração. Eu quero invocar neste momento, Pai, sobre cada contribuinte, sobre cada vida, as bênçãos do Senhor no campo social, profissional e financeiro. Vem suprir necessidades, vem abrir portas de emprego, vem prosperar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É o Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder. Eu ouvi falar que opera maravilha. Até pães e peixes fez multiplicar. É um Deus que deu a cura pra mulher na multidão. É um Deus que a guarda-rocha fez brotar. Aquele mesmo Deus que operou lá no passado ainda é o mesmo Deus que está aqui neste lugar. Chegamos ao final deste episódio, quando estamos tratando sobre vida frutífera, inspirada pelos Salmos, um tema de suma importância para a tua vida. Quero agradecer você ricamente por ter participado conosco desse episódio. E caso você perca algum episódio, você pode ir no playlist e lá vai ficar salvo. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É importante que você dê sequência a esse episódio, que você não perca. Se você quiser ter uma vida produtiva, frutífera, abençoada por Deus, e em tudo ser bem sucedido na tua vida, você tem que participar dos episódios, assistir a cada um deles. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu quero agradecer a você e quero te lembrar que na segunda e na quarta-feira outros pregadores estarão ministrando sobre outros temas que você não pode perder, que também são muito abençoados. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Um forte abraço em nome de Jesus.